Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal. Por que eu decidi abrir o meu canal para falar sobre restauração pessoal? Algum tempo atrás, eu sofri a dor de uma separação. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou a favor da família, eu sou contra o divórcio, mas acima de qualquer coisa, o meu canal ele fala sobre restauração pessoal, principalmente a nossa restauração no Senhor, a nossa aliança com o Senhor, que é mais importante, e as outras restaurações, sejam elas no âmbitos conjugais, no âmbito profissionais, no âmbito de amizade, elas vão acontecer consequentemente. O meu canal, especificamente, eu falo sobre restauração pessoal, porque quando aconteceu a situação do meu marido ter saído de casa, eu fiquei muito mal, eu já estava muito mal, o nosso relacionamento não estava bom. E a gente às vezes se engana com algumas coisas, a gente vai cultivando coisas que não são de Deus, a gente vai fazendo, tendo práticas que não são de Deus e a gente vai se perdendo no meio do caminho. Que quando acontece de fato a separação, a ficha cai e a gente entra num deserto, a gente entra no fundo do poço e daí o que a gente faz? Hoje eu trato de mulheres, assim como eu passei, situações que eu passei, mas também de outros tipos de dores que essas mulheres passam, estão passando, mas eu falo especificamente para esse público que passou pela dor de uma separação e está precisando se restaurar, principalmente no Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você dois versículos que estão justamente em 1 Coríntios. O primeiro dele está no capítulo 3, no verso 16, que diz o seguinte: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. E vou ler o próximo aqui, que também está em 1 Coríntios, que está no versículo, perdão, no capítulo 6. Deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 16, que fala o seguinte: olha, ou será que vocês não sabem que, perdão, versículo 15, tá? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou seja, será que vocês não sabem que o homem se une com uma prostituta e se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa, porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só carne com Ele. Esses dois versículos que eu acabei de ler para vocês falam sobre o autocuidado. Quando nós falamos sobre o autocuidado, automaticamente nós pensamos em autocuidado do corpo. Eu quero deixar claro para vocês aqui que o autocuidado, ele não somente envolve o nosso corpo, mas ele envolve o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E quando a gente descuida desse templo no qual o Senhor quer e deseja habitar, infelizmente coisas ruins acontecem e às vezes quando nós nos damos conta do que está acontecendo, às vezes é tarde demais, mas para Deus nunca existe essa palavra. Deus, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que cura, que liberta e que salva e que nos mostra todos os dias o caminho que devemos seguir, que o caminho é ele. Mas o que eu quero dizer para você? Eu creio no Deus do impossível, eu creio que Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas a primeira coisa que eu quero atentar para você é que você é responsável pelo seu autocuidado, você é responsável pelo tratamento do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Quando meu marido saiu de casa, eu estava pesando 102 quilos, eu estava totalmente desmotivada, nós estávamos fazendo coisas que desagradavam a Deus, nós não tínhamos um relacionamento com Deus, a nossa aliança com Deus ela foi rompida, ela foi destruída. E naturalmente Satanás ele se aproveitou dessa situação. Hoje de manhã eu estava pensando, meditando na palavra e vi o modelo da cruz, né? O modelo da cruz ele é um modelo de um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, ou seja,
Nós temos que primeiro buscar o nosso relacionamento com Deus, porque sem o nosso relacionamento com Deus, saber qual é a vontade de Deus para mim e para você, a gente não tem como se relacionar com pessoas que estão ao nosso lado. Independente de quem seja, sejam os filhos, sejam os cônjuges, sejam pai e mãe, não importa quem são essas pessoas. Às vezes nós queremos nos relacionarmos com essas pessoas ou não, porque também quando entramos no deserto, nós queremos ficar isoladas, porque a dor é tão grande, a vergonha é tão grande, que às vezes nós não queremos nos relacionar com ninguém. Também é um erro que nós cometemos, eu já falei sobre isso num vídeo anterior, essa passagem está até lá num versículo de Provérbios, que eu não me lembro agora. É um erro da gente querer se isolar. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar acima de qualquer coisa. Diante disso, nós começamos a entender que precisamos nos cuidar, precisamos nos restaurar nele, porque às vezes nós deixamos a nossa aparência desleixada, nós não queremos nos relacionar com ninguém, porque nós achamos que a nossa dor, ela é a pior de todas as dores, nós achamos que somos vítimas, porque eu me fiz de vítima. E foi um período assim que foi bem ruim para mim, porque eu já estava no fundo do poço, eu já estava muito triste com tudo que estava acontecendo ao meu redor, vendo o sofrimento dos meus filhos também. Então eu quis me isolar. Mas graças a Deus que eu não cheguei a me isolar de tal forma que eu pudesse me afundar. Porque quando a gente se isola, a gente só se afunda. Porque Deus, ele usa a instrumentalidade de pessoas para nos ajudarem. Às vezes Deus usa pessoas que não vão falar aquilo que nós queremos ouvir, que foi o meu caso também. Eu tive companhias de pessoas que foram realmente profetas de Deus na minha vida, falaram realmente a mensagem de Deus. Inclusive hoje eu estava lendo a Bíblia, né, sobre aquela parte que o rei, se eu não me engano, o rei Joás, né, que chamava os profetas para falar para ele, e teve um dos profetas lá, eu não me lembro o nome dele agora, que não falava aquilo que ele não queria ouvir, né, e ele condenava muito aquele profeta, e posteriormente ele mandou prender aquele profeta, porque o profeta falou aquilo que ele não queria ouvir, mas o profeta estava falando a realidade, ele falou que ele ia falar o que Deus estava falando com ele. Então, às vezes, nós, quando estamos no deserto, nós queremos ouvir coisas que a gente quer, que faz sentido para o nosso ouvido, para o nosso coração. Mas nós temos que nos atentarmos que a gente tem que ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. E às vezes nem sempre o que o Senhor tem para falar conosco é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Como, por exemplo, eu ouvia muito a voz de Deus, o Espírito Santo também, não me acusando, né? Porque Deus, ele não faz isso. Mas me confrontando, a palavra certa é essa, me confrontando dos meus erros também. Eu tive que entender que eu tinha a culpa nessa situação também, e o que eu poderia fazer com isso? Então, a partir do momento que o Espírito Santo me confrontou e me mostrou para mim a minha parcela da culpa, eu comecei a fazer o caminho contrário no qual eu estava fazendo, porque eu estava fazendo um caminho de vítima, eu estava fazendo um caminho de coitadinha. Eu, inconscientemente, ou talvez conscientemente, eu estava fazendo um caminho no qual eu queria que todas as pessoas tivessem pena de mim para me ajudar. Ai, o marido dela saiu, o marido dela fez isso, fez aquilo. Gente, está totalmente errado. Está totalmente errado. Nós temos que nos posicionarmos primeiramente como mulheres de Deus, ter o nosso relacionamento na vertical, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, buscar entender o porquê que Deus permitiu que nós estivéssemos naquele lugar. Eu estava até comentando com uma amiga minha essa semana, falando sobre o fundo do poço, né? Quando eu estive dentro do fundo do poço, era só eu e Deus, ninguém estava ali comigo. Eu tive apoio de pessoas, eu tive uma rede de apoio, mas no primeiro momento foi só eu e Deus. Eu não ouvia a voz de ninguém, eu não tinha visão para cima, eu não conseguia nem enxergar nada. Pelo contrário, eu vi que naquele lugar ali que eu estava, se eu não me curasse ali, se eu não me restaurasse em Deus, entendesse qual era o propósito dele na minha vida, eu ficaria ali naquele lugar. Então eu comecei a pedir socorro para as pessoas certas. Claro que quando a gente passa por essa situação, igual uma amiga minha passou há muitos anos atrás, eu não tive esse entendimento, ela comentava com todo mundo as coisas que tinham passado com ela. Você tem que ter sabedoria, pedir sabedoria em Deus. O seu relacionamento com Deus é importante, porque Deus vai direcionar as pessoas certas para você, porque nem todo mundo entende o que você está fazendo, nem todo mundo entende o que é realmente um casamento, nem todo mundo entende o que você precisa fazer para que a sua vida, em primeiro lugar, seja restaurada, porque às vezes você fala com pessoas, as pessoas já estão acostumadas a falar que divórcio está tudo muito, muito bem, muito bom, que é normal e não é. Essa ideia, né, essa ideologia que nós temos aí, infelizmente, no mundo de hoje. Então, por isso que pessoas como eu e você
temos que nos levantar para poder dizer para as pessoas que essas coisas estão erradas. Então, uma das coisas que eu gostaria de frisar bem nesse vídeo com você é sobre o autocuidado. E o autocuidado, ele, como volto a dizer, ele não implica só na questão física. Também, às vezes você pode dizer assim, mas eu não tenho dinheiro, igual foi o meu caso. Eu fiquei totalmente desamparada financeiramente. Então, às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para fazer nada. Sempre tem, quando a gente quer, sempre tem. E a gente tem que dar um passo de fé. E Deus, ele vai colocando o chão, porque às vezes nós queremos ver as coisas acontecerem primeiro para depois nós tomarmos uma atitude. Não é assim. Nós temos que ter a fé em Deus e saber que Ele vai colocar pessoas, Ele vai criar situações, já que elas não existem naquele momento, Ele vai criar situações para que você continue seguindo o caminho que Ele tem para você, continue seguindo o propósito que Ele colocou na sua vida, porque eu tenho certeza que se Deus permitiu que o seu casamento acabasse, que você estivesse no lugar que você está hoje de busca de restauração do seu casamento, é porque Ele tem um propósito na sua vida, não é por acaso, é para que você passe e que você tenha autoridade para falar para mulheres e para homens também, para casais, para famílias, assim como Deus fez com você na sua restauração pessoal. Deus vai falar para você falar e fazer com outras pessoas também. Então, a restauração pessoal, ela é muito importante, porque a gente não fica presa ao que o outro está fazendo, o que o outro vai fazer. O dia que o outro voltar eu vou ser feliz. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos felizes agora. E para que isso aconteça, no presente momento, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que procurar vídeos, procurar profissionais que possam te ajudar. Eu procurei profissionais, na época eu não tinha condições financeiras, mas Deus abriu uma porta para mim e eu pude ser tratada, eu pude ser curada por uma profissional cristã. Hoje eu me tornei uma profissional cristã para poder ajudar mulheres cristãs nas quais passam por essas coisas, principalmente porque tem muitas mulheres cristãs, infelizmente, que tem vergonha, acham que tem que passar por certo tipo de abuso, principalmente os abusos físicos, né? Alguns psicológicos também. Eu sou contra isso, tá? Não foi o meu caso, mas eu sou contra isso. Mas nós temos que buscar o nosso relacionamento com Deus primeiramente, porque Deus vai nos direcionar. E a gente não pode achar que é um processo rápido, a gente não pode achar que isso vai durar 1 ano, 1 mês. É Deus que sabe. Então, olha só, se você não sabe o dia e nem a hora que a restauração do seu casamento vai acontecer, você vai ficar aí parada esperando o outro se decidir lá na vida dele o que ele está fazendo para você ser feliz, verdadeiramente feliz. Eu hoje trato de mulheres, não só mulheres que já tiveram relacionamentos quebrados, mas também trato de mulheres que estão dentro de um casamento, mas que estão sofrendo, estão passando por abusos emocionais, conflitos diários. Então, eu falo especificamente para mulheres que tiveram relacionamentos quebrados, assim como o meu, mas eu também falo para mulheres que estão nesse contexto, que dentro das suas casas, que já não vem mais saída, não vem mais diálogo, não tem mais desejo sexual um pelo outro, não tem mais conversa. Quando começa a querer falar sobre a relação, o outro não entende, o outro não quer falar. Então, de uma forma geral, cuide de você mesma, independente do contexto que você esteja hoje, independente que seu marido esteja dentro de casa ou não, independente que você esteja buscando pela restauração do seu casamento ou não, mas busque a sua restauração pessoal, cuide de você, fale para você todos os dias o quão você é importante para Deus, olha no espelho e deseje estar na sua presença. Não pense que você está sozinha. Às vezes ficar sozinha também é muito bom, porque você pode refletir sobre muitas coisas, como eu fiquei, num período fiquei sozinha dentro da minha casa, era só eu e Deus. Então foi um momento de deserto, de tristeza profunda, de dor, que só quem passa, ou quem já passou, que sabe o que é o que eu estou falando. Mas eu aproveitei esse momento para ter o meu relacionamento com Deus, para buscar Ele ardentemente, saber o que Ele queria para mim. E eu entendi o que Deus queria para mim, eu entendi o conserto que Deus queria fazer comigo. E a partir daí eu comecei a me curar, comecei a buscar recursos, comecei a buscar profissionais, comecei a buscar pessoas, vídeos na internet, livros, porque eu sabia que eu não queria ficar ali. E aí a transformação começou a acontecer em mim primeiro.
Eu sei que Deus, ele tem um plano na minha vida, ele tem um plano na sua vida também, para que você não deixe que esse sofrimento que você passou passe desapercebido no mundo, que as pessoas precisam saber da sua história, as pessoas precisam saber para que Deus te chamou. Então, mesmo que você não tenha coragem de falar abertamente num vídeo, falar das suas dores, falar das coisas que passaram com você, porque realmente é doloroso e dá vergonha, mas fale para alguém que está do seu lado. Você encontra com pessoas todos os dias, no mercado, você encontra na rua. Fale para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida e procure se cuidar, porque você é o templo do Espírito Santo. Você é a pessoa na qual o Espírito Santo quer habitar. E o Espírito Santo, ele quer habitar num templo limpo, num templo saudável, não só fisicamente, mas também mentalmente, emocionalmente. E ele quer fazer a transformação total na sua vida a partir do que você está vivendo com ele. Então eu desejo do fundo do meu coração que você possa ter entendido o meu recado, possa ter entendido o que Deus quer fazer na sua vida. Eu creio que se você não desistir, Deus vai fazer uma obra grandiosa na sua vida e que você possa entender verdadeiramente que não é por você, não é para você, é por Ele e para Ele. Então esteja disposta a encarar essa jornada, esteja disposta a encarar esse processo, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem colocado o seu joelho nas madrugadas, daquilo que você tem jejuado. Eu tenho certeza que Deus, ele já ouviu a sua oração e no tempo certo ele vai te responder. Mas antes, cuide de você com carinho, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.